Bom dia, meu amigo. Em continuação, nós gravamos no Facebook e agora um vídeo aqui no YouTube. Há tempo, desde a última vez que a gente gravou vídeo aqui na praça da cidade que eu resido, da minha cidade, hoje é o dia da feira, segunda-feira, né? Dia da feira aqui na minha cidade onde eu resido. Quando eu gravei aqui pela última vez, não tinha ainda construído ainda essa praça aqui, né? A gente deu a mensagem aqui pela última vez, não tinha construído. Agora estamos aqui nesse momento, meu irmão, preparação para mais uma vez transmitirmos a mensagem do Senhor, o testemunho direto da mensagem do Senhor, mais uma vez aqui no YouTube. E vemos, né, estamos falando um pouco com relação ao protesto que está transcorrendo, né, nesse momento no mundo, né? E as pessoas pedindo o 142. Eu, para mim particularmente, pela fé que eu tenho no meu pai, eu não concordo com essa movimentação. Eu não sou a favor, até porque também eu não votei nenhum nem no outro, porque qualquer dos dois que fosse eleito terá que ceder à nova ordem mundial. Nova ordem mundial, que é a volta da supremacia papal. E apenas concordo com um pedido, unicamente, que eu acredito ser de acordo com a palavra de Deus, pedido da intervenção, não militar, mas a intervenção da justiça divina. Uma vez na história já o Senhor interviu, porque a iniquidade ela assumiu-se um volume assustador, ela tomou um volume muito intenso, e então o Eterno interviu, usou Noé para advertir a população da terra concernente ao dilúvio, por conta de que o Espírito de Deus estava muito triste, porque ele tinha criado o homem para o homem praticar a justiça, criado o homem para o homem guardar os seus mandamentos, para o homem amar ele, mas o homem na época do dilúvio se voltaram contra o seu Criador em ódio, aberto contra o seu Criador. Agora, meu irmão, também, no último dia, Cristo disse que seria, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, seria também agora no dia anterior à sua volta. Mas o Eterno, em sua infinita misericórdia, ele, assim como ele manifestou a sua misericórdia, no sentido de que não era porque ele queria destruir os antediluvianos. Ele lá fala em Ezequiel 18:4, 18:32, ele diz: não tomo prazer na morte de ninguém, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, convertei-vos e vivei. O Eterno, que não muda, também ele requeriu dos antediluvianos que eles se convertessem. João Batista, do segundo advento, profetizou que anuncia a segunda vinda de Cristo, profetizou que se eles tivessem se arrependido, os antediluvianos, o Eterno teria detido a tempestade do dilúvio. E aí então o Eterno teria salvado muito mais pessoas do que naquela ocasião. Mas infelizmente a maioria influenciado pela liderança daquela ocasião, preferiu estar em rebelião aberta contra o Criador. Cristo disse que agora no último dia vai ser da mesma forma. Mas é claro que diferente será só que um grande número de pessoas tomarão partido ao lado do Filho Eterno e ao lado do Pai Eterno. Principalmente na nova ordem mundial, que eles vão anular em Constituição Internacional a lei de Deus, com a imposição Laudato Si do decreto dominical, eles vão anular a lei de Deus na terra, porque a obrigatoriedade de um mandamento, a obrigatoriedade mundial sob lei, de guardar o domingo, bate contra o sábado do sinal de Deus, o domingo sendo o sinal da besta, bate contra o sinal de Deus, o sinal da besta, o sinal do sistema papal, bate contra o sinal de Deus, e com isso, com essa nova ordem mundial, eles estarão anulando a lei de Deus. E anulando a lei de Deus, o Eterno vai executar juízo e justiça. Juízo e justiça contra os habitantes da terra.
mas é claro, aqueles que devera se arrepender, aquele que devera temer o Eterno, aquele que devera guardar os mandamentos do Eterno, então ele com certeza promete amparo, promete segurança, promete verdadeira imunidade. Que a verdadeira imunidade não é a imunidade parlamentar. A verdadeira imunidade é a imunidade de nós estarmos debaixo das asas do Altíssimo. É estarmos protegidos, estarmos resguardados diante das asas do Altíssimo. Porque ele promete, Isaías 43, 1 em diante. Não temas porque eu estou contigo, eu sou o teu Deus e te chamo pelo teu nome. Né? Então a gente precisa crer no Eterno, a única forma de nós estarmos em segurança. Mais uma vez, ressaltando que conforme não é para reconhecimento, para ganharmos influência aqui do YouTube, nem para ganharmos reconhecimento que nós estamos dando essa mensagem. Mas é para nós, como a João Batista II Advento diz que a mensagem do terceiro anjo tem que ser pregado também nos grandes centros congestionados, mesmo que o mal se arregimente, não irá deter a mensagem. Porque à frente dessa mensagem estará o Cordeiro. Apocalipse 17 diz que os reis da terra, em combinação com a besta, pelejarão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E com ele, os seus eleitos. Eu vou nesse momento dar uma virada na câmera, porque tem um grupo aqui que eu ainda não falei para esse grupo. Falei em outras ocasiões, mas o que é bom, irmão, é bom falar de novo, né? O que é bom foi falar de novo. Agora no momento que eu vou pegar o megafone, para a gente transmitir a mensagem do Senhor, agora nós vamos virar aqui para o lado, vamos virar a câmera, que eu quero gravar e virar a câmera para o lado para a gente dar essa mensagem sendo vista o pessoal que estará escutando. E o Eterno vai colher os trabalhadores da hora do décimo. Que o Espírito do Eterno nos use. Como o Eterno usou os apóstolos para pescar homem, então o Eterno vai nos usar para salvar homens. Não que nós salve, mas Ele que vai salvar. À frente dessa obra está o Senhor. Então nós vamos aqui mais uma vez, darmos a mensagem do Senhor aqui. Nesse momento aqui na praça, agora a praça agora restaurada, renovada, aqui na cidade de Impubi, onde eu resido, viu, irmão? A gente já teve outras vezes, o pessoal talvez fica assim imaginando o que significa isso, né? Mas a gente precisa transmitir a mensagem que o Eterno preparou para nós. O sermão dos 144 mil, que Jesus tem escrito, é as 3 mensagens angélicas. Inclusive a terceira, que receberá a força do quarto anjo. De Apocalipse 14, 9 a 12, e de Apocalipse 18, 1 a 4. Quarto anjo, Apocalipse 18, 1 a 4. O terceiro anjo, Apocalipse 14, 9 a 12. Quando eu digo Apocalipse, meu irmão, que ainda talvez você não tenha, algum que não esteja muito familiarizado com a Sagrada Escritura, Apocalipse, no caso, é o último livro da Sagrada Escritura, viu? O último livro da Bíblia. Não concordo com este protesto que está sucedendo no Brasil. Não concordo, porque o pessoal, em sua maioria, está colocando as suas esperanças, as suas expectativas, colocando a sua fé quanto às soluções do seu problema no Exército. Mas a nossa fé não deve se apoiar na força humana. A nossa única forma de nós sobreviver, a nossa única maneira de nós escapar, é nós colocarmos a fé no Eterno. E o protesto que Ele manda nós fazer, o protesto que vai ser dado de maneira intensa, de maneira poderosa, é o protesto da mensagem de advertência que Ele vai dar a cada nação, tribo, língua e povo. Que Ele está preparando 144 mil discípulos. A obra começou com grande sucesso, com 12 homens. É claro, Simão Cananeu em lugar de Judas.
mas agora ela vai se concluir com 144 mil discípulos e com mais sucesso do que quando ela começou. Então, vai começar na maior intensidade a chamada Nova Ordem Mundial. E o que significa, meus irmãos, de acordo à luz da Sagrada Escritura, essa Nova Ordem Mundial? Significa que vai novamente na terra predominar a cidade das 7 colinas, Roma. A cidade dos 7 montes, as 7 cabeças, lá no Apocalipse 17 são 7 montes. E esses 7 montes estão repletos de nome de blasfêmias. Não é aqui, não estou me referindo que as cabeças que têm os nomes de blasfêmia são nossos irmãos católicos, não. É os líderes papais e os líderes protestantes que se colocam em lugar de Deus e aceitam a adoração. Então, levantar-se na terra novamente aquela supremacia que aconteceu na Idade Média, de 538 até 1798, e sucederá novamente na terra a tirania de Roma. Roma que vai colocar que está colocando a nova ordem mundial. Roma que vai colocar o sinal da besta, porque Roma é a besta do Apocalipse 13. Por isso que Deus está preparando de maneira destemida e corajosa seus discípulos, 144 mil discípulos, e os mártires que vão ser martirizados agora no último dia, em prol da verdade, para a conclusão da obra de Deus. E vão transmitir o sermão de Cristo, as 3 mensagens angélicas, de Apocalipse 14, 9 a 12. E o que é o significado dessas 3 mensagens angélicas? Apocalipse 14, a partir do verso 6. A primeira mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esta primeira mensagem, que foi dada no verão de 1844, ela agora será dada agora, de maneira forte, para o juízo dos vivos. Porque na hora da nova ordem mundial, do decreto dominical, haverá o julgamento dos vivos, de acordo com Daniel 12, 11, um juízo que durará 1290 dias. Daniel fala 1290 dias, João fala 1260 dias, em Apocalipse capítulo 11. Porém, é porque 30 dias é o julgamento da casa. O julgamento da casa de 30 dias, aí sobra 1260 dias do julgamento para o pátio do santuário celestial, que são as nações. O pátio do santuário celestial, que são as nações. Então essa primeira mensagem adverte do juízo e chama as nações a temerem a Deus e dar-lhe glória. E o que é temer a Deus e dar-lhe glória? Eclesiastes 12:3, que é a guarda dos seus mandamentos. Porque de tudo que se ouve hoje, o resumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é um dever de todo homem. Então, os que naquela ocasião rejeitaram a primeira mensagem, houve a segunda mensagem, Apocalipse 14:7. Caiu a grande Babilônia, a qual tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Uma advertência aos protestantes que se apostataram, aceitando a imposição romana de não se render a Deus, porque em 1844 abriu-se o santuário no céu e foi vista a Arca da Aliança, lá em Apocalipse capítulo 11, e foi vista a santa lei de Deus. Então os tementes filhos de Deus entenderam que não era para guardar só os 9 mandamentos, entenderam que era para guardar o quarto também, e o quarto é o selo do Deus vivo, Ezequiel 20:20 e Ezequiel 20:12. E o selo da autoridade da besta é a imposição do decreto dominical que sairá nos Estados Unidos da América do Norte. Então, os que ouviram a terceira mensagem, aí também começou a ser dada, o que ouviram a segunda mensagem, começou a ser dada a terceira mensagem. Apocalipse 14, 9 a 12. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da cólera de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus, diante de seus santos anjos. Esta terceira mensagem, meu irmão, é o que vai enfurecer as nações, que serão usadas pela besta, os 10 reis, para pelejar contra o cordeiro. Mas o cordeiro não permitirá que eles impeçam a mensagem do terceiro anjo. Por isso que eles vão se enfurecer.
Inclusive o próprio Estados Unidos já fez um filme, A Invasão dos Alienígenas, para acusar os 144 mil de serem alienígenas, porque eles não vão conseguir deter. Eles vão começar a martirizar, como foi na Idade Média, a imagem da besta, que são os protestantes apostatados, defendendo o sinal da besta, que é a Laudato Si, o decreto dominical. Vão cercar o remanescente e vão dizer que a obra do remanescente é a obra de Satanás. Servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, darão essa advertência, a advertência do terceiro anjo. Mas quem é esta besta do Apocalipse 13? Vi emergir do mar uma besta, com 7 cabeças, 10 chifres, sobre o chifre 10 diademas. Esta besta dominou por 1260 anos, de acordo com Daniel 7:25. Esta besta é a cidade das 7 colinas, que domina sobre as nações. Todo mundo sabe, geograficamente, qual é a cidade das 7 colinas, é Roma. Então essa besta é o sistema papal. Mas quem é a imagem da besta? É os protestantes apostatados, que se uniram com o sistema papal. E combinando a primeira besta, juntamente com a segunda besta, e combinando também o espiritismo, como diz lá em João, Apocalipse 16, na 6ª praga, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Eles são espíritos de demônio, operadores de sinais e de prodígio, que vão ao encontro dos reis da terra para pelejar contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Embora nós estejamos em fase preparatória no contexto da profecia, mas as últimas profecias serão rápidas. Então vai descer do céu o poderoso anjo com grande autoridade, e a terra será iluminada com a glória desse anjo, e dará força à terceira mensagem. E aí será todo mundo advertido que quem aceitar o sinal da besta, o decreto dominical, e as igrejas já estão treinando os seus membros a aceitarem esse decreto, dizendo que tem que guardar o domingo. Porém, a advertência é que quem guardar o domingo, em lugar do sábado, sofrerá as 7 pragas do Apocalipse 16. Você já leu, meu irmão, as 7 pragas do Apocalipse 16? Serão doloridas, serão terríveis. E antes das 7 pragas, no julgamento dos vivos de 1260 dias, as 7 trombetas. As 7 trombetas ainda, as 6 trombetas ainda são juízos com misericórdia, porque a 6ª trombeta é a 3ª guerra mundial. Agora as 7 pragas são juízos sem misericórdia. As 7 trombetas ainda é a ira do Cordeiro. As pessoas ao verem as trombetas, só que o Satanás influenciaram as nações a dizer que as pragas estão caindo e as trombetas é por causa de nós. Assim como o rei Acabe acusou Elias de ser o culpado da seca de 3 anos e meio de seca em Israel, assim as nações vão acusar o remanescente, que deram a advertência, de serem o culpado das pragas, para influenciar as 10 nações a transformarem o decreto dominical em decreto de morte. Mas é no momento do decreto de morte que o Eterno, o Deus de Israel, intervém para vir buscar os seus escolhidos. Um cântico, Isaías 30, 29 e 30. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, como aquele que sai tocando pífaro para vir ao monte do Senhor, a rocha eterna de Israel. O Senhor fará ouvir o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e saraivada de pedra. É na hora do decreto de morte que o inimigo, em forma de Cristo, influenciará as nações a baixar. É na hora desse decreto de morte, quando os salvos estarão passando a maior da angústia, a angústia de Jacó. É nesse momento que acontece a 7ª praga do Apocalipse 16, a saraivada de pedra que derruba todas as cidades das nações. Quando Noé advertiu do dilúvio, chamaram Noé de fanático. Disseram que ele estava louco. Então essas advertências aqui, essas advertências, as nações, a besta e a imagem da besta, os protestantes apostatados, os pastores, quando na hora das pessoas estiverem sofrendo as pragas, os pastores, os membros vão se voltar contra os pastores e dizer:
Vocês sabiam como nós se livrar dessas pragas e vocês não pregaram. Mas aqueles que nos avisaram, vocês disseram que era fanático. Mesmo assim, o Eterno terá um grande número de pessoas corajosas, destemidas, que se colocarão ao lado dos impopulares perseguidos. E a mensagem não será detida. A mensagem está... Nós estamos em fase preparatória, mas com o poder da chuva serôdia, o rosto dos filhos de Deus vão iluminar. E na defesa, e na denúncia, e na advertência como Deus deu por intermédio de Noé, todo mundo ouvirá a última advertência do Senhor, que quem aceitar o selo da besta, o campo do grande conflito, estará dividido em dois grupos, os que recebem o selo da besta, o decreto dominical, e os que recebem o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Os que receberem o selo do Deus vivo, não sofrerão as 7 trombetas de Apocalipse 8, 9, e não sofrerão as 7 pragas. Serão perseguidos, na verdade. Mas aí é o momento que depois da 7ª praga, é o contexto da volta do Filho Eterno. Então o Filho Eterno virá outra vez, não agora mais com a coroa de espinho, mas agora sentado num trono de bronze polido de ouro, com 7 coroas em sua cabeça. O que significa essas 7 coroas em sua cabeça? Que o Filho Eterno virá. Significa a salvação sobre os 7 períodos da era cristã. A salvação sobre todas as almas que foram salvas. Desde Adão até o último que vai se corajosamente, destemidamente, varonilmente se colocar do lado do Eterno. Em todos os grupos religiosos, Deus tem os seus filhos sinceros. Os salvos, nossos irmãos católicos, que não são a cabeça, papais, nosso irmão católico, é chamado de azeite de vinho. Os salvos, nosso irmão católico, é chamado de azeite de vinho. Os salvos que não vão ceder ao domínio do Papa, o cabeça papal, é chamado de azeite de vinho. Os salvos, nosso irmão protestante, que vão sair, todos vão atender o alto clamor. Saia dela, povo meu. Saia dela não é sair de perto de suas filhas, é sair das igrejas. Porque ela em profecia é você sair das igrejas. Para nós temer o Eterno no último dia, é fora das igrejas que virá a imagem da besta. Que uniram-se com o sistema papal, a primeira besta. E vão perseguir. Mas o Eterno estará à nossa dianteira. Será o nosso refúgio e fortaleza. Será o nosso socorro bem presente. Ainda que as águas, porque a água na profecia de Apocalipse 17 é multidão. Ainda que o mundo inteiro venha contra nós, contra a verdade. Porém, nós não vamos ceder. Nós não estamos aqui para defender o 142. Estamos aqui para defender a única intervenção verdadeira, que é a intervenção divina. Nós não estamos aqui para defender, porque o 142 não é a solução. 142 não é a solução. 142 não é a solução. A solução, eu não sou a favor desse protesto. A solução é protestar verdadeiramente, dando a mensagem do verdadeiro protesto. Porque não acabou. Tony Paulo diz que acabou o protesto. Não acabou o protesto. O protesto só vai agora começar. Vai descer do céu o poderoso anjo, com grande autoridade, e a terra será iluminada com a glória desse anjo. E então esse protesto durará 1260 dias literais. Porque Cristo disse, se o dia não for abreviado, ninguém se salvará. Então vai ser abreviado para 1260 dias. A primeira supremacia papal não vai ser de 1260 anos mais não. Agora vai ser de 1260 dias. Mas Daniel 11:46 diz que o reino do norte chegará ao fim, não haverá quem o socorra. Tanto vai haver o julgamento. Deus, lá em Apocalipse 19, diz que vai julgar a grande Babilônia. O que é julgar a grande Babilônia? Julgará as igrejas, julgará os governos, julgará as nações. Mas quem deveras temer o Eterno e pela fé clamarem o sangue de Cristo como expiação pelos seus pecados, terão perdão colocado ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. Todos nós seremos examinados pelo santuário celestial, no julgamento dos vivos. Estamos vivendo os últimos momentos, meu irmão, e nós contratamos pela fé o único advogado que poderá advogar a nossa causa. Mas o trabalho dele como advogado vai terminar. Estamos vivendo os últimos instantes do momento de Cristo, que está trabalhando como advogado. Vai terminar
Aí quando terminar, ele vai dizer o que está lá em Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar a injustiça. Quando ele não mais mediar em favor do pecador culpado, então a ira de Deus se irromperá com as 7 pragas. A ira de Deus se irromperá. Mas quem deveras tiver se arrependido, vai estar protegido. O Eterno vai dar um valor grande a quem tiver guardado e observado os seus mandamentos. A quem não tiver adorado a besta, nem tampouco a sua imagem. A quem tiver recebido o seu selo na sua testa. A quem tiver adorado o Eterno e recebido o selo dele, e não adorado a besta, nem recebido o selo dela na sua testa, nem na sua mão. O grande conflito, de um lado estarão os que adoram a besta, no grande conflito final, a grande guerra final. O sistema papal e a imagem da besta às igrejas, dos Estados Unidos. E do outro lado estarão os que adoram ao Cordeiro e guardando os seus mandamentos e aceitando o seu selo, que é o sábado. É o selo, o verdadeiro sábado, contrário ao sábado falso, que é a guarda do domingo, a guarda do primeiro dia da semana. Deus abençoe. Então, meu irmão, mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Concluindo aqui o trabalho de hoje, aqui na feira fazia tempo que a gente não tinha vindo aqui para a feira da cidade de Intubi, então lá onde eu resido. Então a gente veio para que a gente, para pôr o estandarte, meu irmão, para nos humilharmos diante do nosso Pai, porque Ele quer, Ele está convocando soldado, Ele está convocando os soldados para darem o último convite de misericórdia, para dar o alto clamor. Levanta-se, soldado, se anima, põe o estandarte, porque pôr o estandarte é levantar a lei de Deus, que ela está sendo anulada já. Com o treinamento da Laodiceia, ela já está começando a ser anulada. Será que os cristãos não estão percebendo? Que o decreto da falsa liberdade religiosa, não ainda o decreto dominical em forma de intensa, que vai proibir de comprar e vender quem guarda o sábado. Ainda não é o decreto de dia 2 de junho de 2020, não é para proibir de comprar e vender ainda não. É o decreto para a educação. Que Donald Trump, quando ele se prostou diante da estátua de João Paulo II, e assinou e anulou a lei Johnson, que separa a igreja do Estado, então a igreja não está mais separada do Estado. A igreja já está se intrometendo no Estado, já estão colocando lei no Estado, já vão comandar o poder civil para perseguir o remanescente. Meu irmão, mas não temamos, à nossa frente estará o Cordeiro, à nossa frente estará o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele mesmo pelejará por nós, assim como nas guerras de Israel. Se anime, meu irmão. Assim como nas guerras de Israel, ele pelejava na frente, então na guerra dos 144 mil, que nem uma guerra vai ter a Terceira Guerra Mundial, mas não é uma guerra, os 144 mil não vão guerrear com espadas de metralhadora, com espada de fuzil. Seremos acusados de fundamentalista, mas não porque estaremos com bomba no nosso corpo. É claro, somos acusados de fundamentalista porque estamos com a bomba da última advertência do Senhor, né? Que é uma bomba. Somos acusados de fundamentalista porque estamos com a bomba da última advertência do Senhor, que é a mensagem do terceiro anjo. Não uma bomba que mate as pessoas, mas uma bomba que desperte as pessoas. Uma bomba que levanta as pessoas para estar ao lado do Cordeiro. Uma bomba que levanta as pessoas para se colocar ao lado de Cristo. Não aqui eu estou falando em forma de parábola, não é uma bomba, aquela bomba daqueles fundamentalistas que nós somos acusados de fundamentalistas, aqueles homens que colocam bomba no corpo e se explode. Não, nós não estamos colocando bomba no corpo para matar as pessoas. Nós estamos apenas com a mensagem do Senhor, que será tido como bomba para o mundo, para as nações, que vai enfurecer as nações, porque nós não vamos ceder. O único povo que não vai ceder à nova ordem mundial, o verdadeiro remanescente, irmão católico, o verdadeiro remanescente, irmão da Assembleia, o verdadeiro remanescente, o resto, todos aqueles que atenderem à advertência do terceiro anjo, saia dela, povo meu. Sai de dentro das igrejas, para não ser cúmplice, porque os líderes das igrejas se uniram com o sistema papal, e por isso que o Eterno pede para nós sair, meu irmão. O que significa para não ser cúmplice? Não ser cúmplice do que o sistema papal fez na Idade Média, do crime que o sistema papal matou mais ou menos 100 milhões de cristãos. Não ser cúmplice das falsas doutrinas que estão dentro das igrejas. Não ser cúmplice. Então saia, meu irmão, saia. É claro que os que não saíram ainda agora, mas na hora do alto clamor sairão. Em nome de Jesus, concluindo mais uma mensagem para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. E para o canal que o Eterno me preparou para eu dar a mensagem.